1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 até o 20, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive no tempo que Paulo estava escrevendo, né? Até agora. Agora, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça, que me foi concedida, não se tornou em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou Cristo, ao qual não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormem em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E o último versículo: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aleluia, amém. Eu quero falar hoje com vocês sobre o triunfo da ressurreição. Amém? Nesse texto aí que nós lemos, nós fizemos uma introdução aqui. Eu fiz uma introdução dizendo assim, a ressurreição é a consumação do plano eterno de Deus, de uma família, de ter uma família de muitos filhos semelhantes ao seu filho. Se Jesus não ressuscitou, se não houver ressurreição, então o plano de Deus falhou. Porque o que Deus queria não era filhos segundo o Adão e a Eva do paraíso, mas era filhos segundo o Jesus da ressurreição. Eram filhos espirituais, não eram filhos carnais. A Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Amém? Então, se Jesus não ressuscitou, não há ressurreição para mim e nem para você. Então, a família, o plano de Deus falhou. Mas ele ressuscitou. Olha só aí o versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias. Primícias são as primeiras coisas da colheita. Os primeiros frutos da colheita. Então, em Jesus, Deus começou uma colheita. Na ressurreição, Deus começou uma colheita. E a primeira colheita, o primeiro colhido foi Jesus. E depois vem a nós. Nossa vez vai chegar, porque ele foi as primícias. O primeiro, depois vem nós. Então eu escrevi algumas coisas aqui que eu achei muito importante. A ressurreição é indispensável para o cristão. Olha as consequências que nós podemos ver nesse texto. Primeira consequência, Jesus não ressuscitou. Segunda consequência, é vã a nossa pregação e a nossa fé não tem valor.
É a terceira consequência. Quarto, somos falsas testemunhas. Versículo 15. Ainda estamos nos pecados. Versículo 17. Os mortos em Cristo estão perdidos. Versículo 18. Estamos sem esperança, somos os mais infelizes das pessoas. Mas Paulo conclui essa lista aí de razões que ele está dando, né, de problemas que ele está dando que haveria se Jesus não ressuscitou, com esse versículo 20. É como se fosse um grito de vitória. Mas, de fato, Jesus ressuscitou. E ele é o primeiro. E porque ele é o primeiro, vem depois nós. Amém? Então é tremendo isso. Então, presta atenção em algumas coisas que isso significa. Primeiro, a ressurreição é o selo de Deus sobre a obra de Jesus. Imagine se Jesus tivesse feito tudo direitinho. Não pecou nunca. Tomou sobre ele os nossos pecados, que não era dele. Tirou de sobre nós e pôs sobre ele. E aí morreu na cruz. E aí terminou tudo. Qual a razão disso? Porque não teria nada mais para frente. Não teria objetivo. Não teria propósito. E o nosso Deus é um Deus de propósitos, gente. Então, Jesus ressuscitou. E por causa da ressurreição dele, sabe? Por causa da ressurreição dele, a minha ressurreição é uma coisa segura. A tua ressurreição é uma coisa segura. Tem muita gente que não entende profundamente a ressurreição de Jesus. Deixa eu dizer para vocês. Jesus tomou sobre ele os nossos pecados. O Hebreus capítulo 1, nossas traduções não são muito boas nessa área, mas se você vai no original, você percebe isso. No capítulo 1 de Hebreus, diz que quando ele tomou sobre ele os nossos pecados, ele realmente morreu no sentido de que ele deixou de ser filho de Deus. A morte que era minha, matou ele. E a Bíblia fala da morte que era minha e era tua. Era uma morte sem a presença de Deus. Era uma morte fora da presença de Deus. Por isso que ele disse lá na cruz, Deus meu, ele não disse Pai, ele disse, Deus meu, por que me desamparastes? Porque me lançou fora da tua presença. Porque o meu pecado e o teu pecado, quando caiu sobre ele, fez dele uma pessoa inaceitável por Deus. E quando ele morreu como eu e como você, ou por mim e por você. E ele morreu mesmo. Ele não podia fazer nada para poder ressuscitar. E quando a Bíblia diz que desceu aos infernos, e a Bíblia fala também que ele desceu no inferno e pregou aos mortos em prisões, isso está lá na Bíblia. Mas sabe por que ele desceu no inferno? Uma outra coisa? Porque aquele inferno que era meu, que era teu, ele foi lá e cumpriu a justiça de Deus. Toda a justiça de Deus se cumpriu. Porque ele tomou inclusive o meu inferno e o teu inferno. Então essa é a profundidade da morte de Jesus. E é nessa profundidade que vem a ressurreição. Não teria nada que fizesse ele ressuscitar por ele mesmo, ele não teria nenhuma chance. Eu quero ler esse versículo de Hebreus para vocês. Hebreus capítulo 1, 4 e 5. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome que ele. Está falando de Jesus. Era muito mais excelente. Pois qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E sabe quando está falando? No ventre de Maria. E agora veja a segunda parte. E outra vez, só que no original não tem 2 pontos. Se você for no grego lá, pegar um interlinear grego aí, você vai ver. E outra vez eu lhe serei filho. Quer dizer, de novo eu vou ser, ele vai me ser filho e eu vou ser pai. Ele já foi uma vez e de novo ele vai ser. Quer dizer, eu vou ressuscitar ele. Então na ressurreição é Deus começando toda uma nova raça de pessoas humanas. E sabe qual que é a raça de pessoas humanas que Deus tinha na mente dele quando resolveu criar muitos filhos à semelhança do seu único filho, Jesus? Era uma raça de pessoas espirituais, que não vão viver nesse corpo, que vão ter corpo espiritual.
Sabe quando nós vamos ganhar esse corpo espiritual? Quando chegar a nossa vez. Ele foi o primogênito, dentre os mortos. Ele foi as primícias, o primeiro, e depois venho eu e você. E aí nós vamos ganhar um corpo semelhante ao corpo dele. Tremendo isso, hein? Ele é a fonte de vida. Morto, ele é só um mártir. Morreu sem razão. Ele não era culpado. Morreu por mim, morreu pelos culpados. Mas ressuscitado, ele se torna fonte de vida. Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você pode ter vida porque agora passou a existir uma fonte de vida. E Jesus é a fonte de vida. Amém? E sabe por que tudo isso? Por causa da justiça de Deus. Se Deus é 100% justo, e Ele é, e se Ele é 100% amor, e Ele é, apesar de ser 100% amoroso, Ele não podia deixar a justiça dele falhar. Então, como eu não podia cumprir a justiça dele, alguém cumpriu no meu lugar, no teu lugar. E a justiça dele foi satisfeita. Amém? Deus é um Deus coerente. Amém? Segunda coisa que eu escrevi aqui. Na morte, ele satisfez a justiça de Deus. Estamos falando disso, né? Na ressurreição, ele criou filhos para o Pai. Sabe, é por causa da ressurreição de Jesus que você recebeu a Jesus como teu Senhor e Salvador e você se tornou filho. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Quem pode ser feito? Só quem não é. Se você já for, não pode ser feito. Ok? De serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então agora você pode ser feito filho de Deus. Então a ressurreição é um negócio tremendo. É algo que traz para você um poder que você não pode nem imaginar. Um poder de ser recriado, refeito, feito filho de Deus. Aleluia. Esse negócio é tremendo. Na morte Jesus foi humilhado, mas na ressurreição ele foi exaltado. Filipenses 2, versículo 7 em diante, 5 em diante. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo, assumindo a forma de homem, e reconhecido em figura humana, se humilhou até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o ressuscitou. Pelo que também Deus o ressuscitou, dando-lhe o nome que está acima de todo nome, para que todo nome no céu e na terra se dobre e confesse que Jesus é o Senhor. Oh, aleluia! Vocês estão entendendo o que aconteceu? Então, na ressurreição, esse é o negócio da ressurreição. Na morte ele foi humilhado, mas na ressurreição ele foi exaltado. E sabe, esse Jesus exaltado é exatamente o Jesus que mora em você. Então, a ressurreição acaba sendo uma coisa muito mais prática, às vezes, do que nós pensamos no dia a dia. Porque tem dentro de você um Jesus exaltado. E agora, se tem dentro de você, vivendo um Jesus exaltado, que tipo de vida você tem que viver? Qual a vida que você vai ter que viver? Porque cristianismo é uma pessoa. É Jesus vivendo a vida dele ressuscitada dentro de você. É isso que é essa a importância desse domingo que nós estamos celebrando a ressurreição, gente. Às vezes nós não entendemos a profundidade. Então, tremendo isso, tremendo. É essencial. Sem ressurreição, a nossa fé, não podemos ter fé. Nossa fé é vã. Vai crer em quê? No Jesus morto? É por isso que a gente não carrega Jesus na cruz. Porque ele não está na cruz. Okay? A gente não carrega ele. Porque ele não está na cruz. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Se você for muçulmano, você vai em Meca. Lá no túmulo do homem. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo do homem, está vazio. Entendeu? Não tem nem cinza. Porque ele não virou cinza. Ok? Então, sem ressurreição, o pecado não teria sido vencido. O pecado é vencido não na cruz somente. A cruz tem a sua parte, mas a ressurreição tem a parte final. É o selo.
Senão, é uma brincadeira o que está escrito na Bíblia, né? Já pensou a Bíblia dizendo assim para vocês? Ei, sede santos, porque eu sou santo. Deus, mas como é que eu vou ser santo? Como o Senhor é santo? Não, você pode ser santo, deixando o santo viver a santidade dele em você. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Assim você se torna santo. Ok? Amém? Não é por tuas obras, é por fé. Amém? Ufa! Jesus foi as primícias dos que dormem. Já falamos sobre isso aqui, né? Então, a garantia para você. E você não pode tirar os teus olhos do alvo. Se você tirar os teus olhos do alvo, sabe o que vai começar a acontecer com você? Vai começar a entesourar coisas aqui na terra. É por isso que Jesus disse, não entesoureis coisas aqui na terra. Do ladrão rouba, a traça corrói. Então, você não pode tirar os olhos do plano final, do alvo final. Muita coisa vai tentar tirar você do alvo, tirar os seus olhos do alvo. Lembra de Pedro andando sobre as águas? As ondas, o vento. Né? Muita coisa vai acontecer. Os problemas que vêm, as necessidades, as doenças, e aí está cheio. Tudo nesse mundo é para tirar os teus olhos do alvo. Na ressurreição, vamos ganhar o corpo espiritual. O Paulo disse assim, eu já não sei se eu fico, se eu vou, por causa das coisas de Deus, eu estou ficando aqui, eu tenho que ficar aqui, mas se eu pudesse escolher, eu queria ir. Então, é a consumação, o corpo espiritual, um corpo semelhante ao de Jesus na ressurreição. Okay? Esse é o que Deus tem de final. E olha, não fique assim tão triste se você tem uma certa dificuldade de entender isso, porque eu lembro que uma vez eu estava num retiro de pastores lá no Brasil, e convidaram para falar para um grupo de uma das igrejas batista renovada lá, não vou dizer qual por ética, né? E aí eu estava lá com uns 300, 400 pastores, e aí eu pensei assim, eu vou fazer uma pergunta que é meio ridícula, mas eu vou fazer essa pergunta. E eu fiz a pergunta, qual é o propósito final de Deus com o homem? Logicamente, né? É ir para o céu, é morar no céu, um monte de coisa. Mas o propósito final não é só o céu. Para você poder entrar no céu, você não entra lá sem você ter um pré-requisito, que é um corpo glorificado semelhante ao de Jesus. É isso que é a tua credencial para a entrada lá. Sem isso, você não entra. Ok? Então não podemos tirar o olho do alvo. É por causa da ressurreição dele que nós vamos ser ressuscitados. E nós estamos comemorando hoje a Páscoa. Número 2, a ressurreição é garantia de vida no presente e no futuro. Normalmente, quando nós pensamos na ressurreição, o que a gente pensa? Minha ida com Deus. Glória a Deus, nós vamos lá. Mas e agora? E agora aqui do presente? Será que não tem nada? Será que a ressurreição não tem nada para mim, para agora? Só tem para lá? Eu vou viver aqui na maior perrenga aqui, esperando o céu. Ai, Senhor, graças que eu vou lá para o céu. E a vida agora? Então, deixa eu só dizer para você. Se você realmente nasceu de novo, você não está andando no Evangelho com uma mensagem assim que é uma melhoria de caráter, que é uma melhoria, eu escrevi aqui, uma melhoria, uma transformação social. Hoje o Evangelho que está por aí é puro Evangelho social, é puro massagear o ego, né? Vou dizer uma coisa para vocês, eu parei de falar. Mas quando eu estava fazendo o meu PhD, eu fiz um curso de coach na universidade. Excelente! Já não falo mais que eu sou coach, por causa de tudo que está acontecendo aí. Ok? Eu sei muito bem fazer, sei o que é, mas não falo mais. Entendeu? Porque hoje em dia está tudo assim. O cristianismo está tudo, parece coach. O bem-estar. Você.
a tua vitória. Vitória sem cruz. Vitória sem preço. Tudo coach. Entende? Existe a coisa séria. Existe um coach que é um negócio seríssimo. E que funciona. Eu até fiz na nossa igreja lá atrás, né? Lembra? Antes de estar essa coisa louca aí de coach, eu fiz para a nossa igreja, para os nossos líderes lá, um curso de coaching. Foi uma bênção. Mas olha só, então o evangelho não é uma mensagem de melhoria moral ou de transformação social somente. O evangelho é a declaração do que Deus fez em Jesus e através dele. Porque antes de fazer através dele, Deus fez nele. Como assim, pastor? Deus fez nele? Só você ler o Hebreus. Lá diz que ele teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Aprendeu. A obediência pelas coisas que sofreu. Então Deus fez primeiro nele. E aí fez por ele. Então essa é a mensagem do evangelho. É o que Deus fez em Jesus e por meio de Jesus. Na maioria das vezes ficamos no primeiro estágio de fé da Marta. Coloca para mim lá João capítulo 11, versículo 21 e depois o versículo 24. Presta atenção lá. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Isso é a conversa da morte lá no Lucas 11, da morte de Lázaro. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Vai para frente. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Agora veja Marta. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E às vezes nós ficamos nessa fé, a fé da ressurreição no último dia. E a ressurreição não tem nada da vida prática para nós. Gente, se a ressurreição não tiver nada na minha vida prática, na tua vida prática, agora, então a ressurreição não tem tanto valor assim não. Não tem tanto valor, ok? Não tem tanto valor. E é interessante porque ontem eu terminei essa palavra aqui lá pela meia-noite ontem. Porque eu fiquei a semana inteira em nada. E eu não queria pregar qualquer coisa. E eu não prego qualquer coisa. E aí, lá pelas 10 da noite, depois de muita festa, né, fui na festa de criança, fui na festa da família, fui na festa... E aí depois de muita festa, eu sentei lá, tudo muito silencioso, e eu fui orar e eu escrevi isso que eu estou compartilhando com vocês aqui. Agora presta atenção, a nossa ressurreição começa na regeneração do nosso espírito, e a ressurreição, ela começa de dentro para fora. Ela começa Jesus regenerando, isto é, fazendo de novo, regenerando, gerando outra vez, fazendo de novo o teu espírito. E aí ele vem habitar, ele, o Pai e o Espírito Santo, vem habitar no teu espírito. E aí isso agora tem que sair para fora. Então a vida cristã é de dentro para fora. De fora para dentro é mudança de comportamento. Mudança de comportamento. A última mudança que vai acontecer é no nosso corpo. A nossa natureza pecaminosa nessa primeira fase é destruída. Põe lá Romanos capítulo 6, versículo 6 para mim, e depois versículo 11. Olha o que está escrito aí, ó. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, Cristo, Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Sabe qual que é o corpo do pecado? A natureza pecaminosa do Adão, lá do paraíso. Aquela que está dentro de você, que faz com que você peque. Você não peca para se tornar pecador. Você peca porque é pecador. Ok? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Agora o versículo 11. Vamos lá para o 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você tem que se considerar. Sabe qual que é o problema da vida cristã? É a falta de a gente se considerar. A gente não se considera. Aliás, às vezes a gente se considera o oposto. Às vezes a gente diz assim, mas isso é muita coisa. Mas eu não posso. Olha,
Eu sou um evangelista, além de mestre, pastor. Mas sabe qual que é a maior coisa que eu ouço quando alguém novo se converte? Eles dizem para mim assim, pastor, mas parece que estava melhor quando eu não conhecia Jesus. Eu comecei a conhecer Jesus e a coisa descambou na minha vida. Entendeu? Então, o que é que nós estamos falando? Que ele não pode viver por ele mesmo. Essas coisas acontecem para que ele descubra que ele tem que deixar Cristo viver nele. Amém? Ele não pode viver por ele mesmo. Então, olha só, no última instância, esse corpo teu vai ser transformado. Se Jesus vier, você estiver vivo, ou se você morrer e for para Jesus, aí quando Jesus voltar, o seu corpo vai ser transformado. Esse corpo, seja ele como está hoje, ou seja ele no pó da cinza. Ele vai voltar e vai ser transformado. Ok? Agora presta atenção nisso. Eu estava pensando nisso lá e me veio uma coisa assim bem interessante. Me veio uma cena uma vez que eu vi um filme, desses filmes aí, fantasioso, né? Que tinha um camarada, mas a verdadeira, aquele camarada, por fora dele, era um shell, era uma casca, né? Só. E ele estava lá dentro. Ok? Ele estava lá dentro. Sabe? Então, me veio essa cena na cabeça. Olha, nós somos exatamente assim. Porque segundo a Bíblia, quando você lê, por exemplo, Romanos, capítulo 12, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformai-vos lá na Bíblia, sabe qual que é a palavra? Vocês sabem qual que é essa palavra? Transformai-vos. Metanoia, metamorfose. Metamorfose. Mas essa transformação que acontece é uma metamorfose. E sabe aonde que leva isso? Leva a história da lagarta. Aquela lagartona, ela sobe, faz um casulo, tece um casulo em volta dela mesmo, e aí nasce uma borboleta. Então, você está dentro de um casulo. Mas dentro de você tem algo tremendo da ressurreição. Tem em você algo novo da ressurreição. Esse corpo seu aí é só um shell, ok? É só uma casca. Vem um outro exemplo na minha mente também, que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Por favor, coloque para mim. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, vai para frente, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É como você tirar uma roupa velha e pôr uma roupa nova. É como trocar de roupa. Ok? Vai ter uma hora que vai trocar de roupa. Você vai trocar de roupa que nunca mais vai precisar ser trocada. Depois da última troca. Ok? Você vai receber o corpo glorificado. Vai trocar essa mente. Amém? Nós ressuscitamos e vamos vestir a roupa definitiva. Sabe qual que é essa roupa? O homem espiritual. Você já é uma pessoa espiritual, porque nasceu de novo. Mas ainda não se vê, ainda o processo de criação de você como pessoa espiritual não terminou. Termina na ressurreição. Por isso a ressurreição não é uma coisa que é superficial. Ok? Ela é garantia do teu futuro. Ela é indispensável. E não tem como você viver sem ela. E aqui está a conclusão. Presta atenção na minha conclusão. Jesus ressuscitou. E Ele reina. Mas nós reinamos com Ele. Não é isso que a Bíblia diz? Nós reinamos com Ele. Vós sois um reino de sacerdotes. Está escrito lá em Pedro. Está escrito lá no Apocalipse. Ok? Está escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 19 e 23 também. Eu escrevi aqui. E agora o final. Presta atenção. Numa escala de 0 a 10. Sendo 0, nada. 10, tudo. Aonde que você está na tua vida de ressuscitado? Se você tiver nada, você tem que nascer de novo. Se você tiver no 10, eu estou vendo miragem, porque você já foi arrebatado. Mas aonde você está? Numa escala de 0 até 10. Eu quero que você pense.
Porque você está vivendo a vida da ressurreição. Você tem que ficar de olho fito no alvo. Ok? Como o tenista na bola. Se você perder o teu alvo, você não joga direito. De 0 a 10, onde você está? Pensa. E você precisa talvez fazer uma decisão.